Olá pessoal, vamos lidar com o seguinte exercício. Calcule as medidas dos ângulos internos do triângulo, cujos vértices são os pontos A, B e C. Vou lançar essas coordenadas aqui no GeoGebra. Nesse tipo de exercício, recomendo fortemente que você comece com uma representação gráfica. Nem que seja um rascunho, vai lhe ajudar a perceber melhor as coisas. Bom? Então, ponto A vermelho, ponto B azul e o ponto C amarelo. Bom, quando precisamos calcular ângulos internos, já que estamos trabalhando com as coordenadas no plano cartesiano, uma ideia seria pensar que, dado dois pontos, eu posso construir uma reta e calcular o seu coeficiente angular. Cada dois pontos vai me dar uma reta. Cada dois pontos vai me dar uma reta. E aí a gente pensa no cálculo do ângulo entre duas retas. Como é que se faz isso? Sendo θ o ângulo que a reta faz com o eixo AX no sentido anti-horário, dizemos que a tangente desse ângulo é calculada com o coeficiente angular de uma reta, aqui chamada de S, menos o coeficiente angular de uma reta chamada de R, sobre 1 mais o produto desses coeficientes angulares. Isso implica, e é bem condicionado, tem que olhar nos livros, nas nossas referências, para tratar de ângulos agudos, tá, gente? E aí a gente vai ver que o ângulo é a função inversa da função tangente. No caso, qual é o arco tangente que se dá por aquele valor, que é a diferença dos coeficientes angulares sobre 1 mais o produto dos coeficientes angulares. Então, em princípio, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, no mínimo, em ter os coeficientes angulares. Aqui estão os pontos A, B e C. Eu vou chamar de R a reta AB. E o coeficiente angular pode ser também calculado pela diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. Fazendo as substituições, então, eu vou ter 5 menos 2 e raiz de 3 menos 0. Tá aqui. Vamos ter 3 sobre raiz de 3. Racionalizando, temos raiz de 3. Então, o coeficiente angular da reta R vale raiz de 3. Vamos chamar de S a reta formada ou que contém os pontos AC. A gente vê que o x do A é igual ao x do C, que é igual a 0. Isso implica que a equação da reta S é de uma reta vertical, que possui a equação x igual a 0. Nós não estamos com uma equação na forma reduzida. Não temos como encontrar, então, o coeficiente angular da reta S. Portanto, não existe o coeficiente angular da reta S. Vamos para a terceira reta. Reta T, que contém os pontos B e C. Isso nós vamos fazer pela diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. Vamos lá? Y do C é 6 menos 5. X do C é 0 e o x do B é a raiz de 3. 6 menos 5 dividido por 0 menos a raiz de 3. Isso vai resultar em 1 sobre menos a raiz de 3. Racionalizando, a gente vai ter menos a raiz de 3 sobre 3. Agora, apesar de não podermos trabalhar com essa expressão para calcular os ângulos entre essas retas, né? Aqui a gente pode imaginar uma reta fazendo um ângulo com essa. Vamos fazer isso. A reta AB, eu vou chamar de R. Então, eu toco bem aqui, escrevo R, 2 pontos, e uso o comando reta, que trabalha com 2 pontos. Reta A e o ponto B. Aqui, y igual a 1,73 vezes x mais 2. 1,73 é a aproximação decimal de raiz de 3. Mas eu não vou conseguir trabalhar aqui calculando o ângulo entre esta reta e esta reta, porque a reta S não tem um coeficiente angular. Mas a gente vai aproveitar dessa percepção visual que dá aqui com o GeoGebra e trabalhar. Vamos lá. Qual vai ser o ângulo da reta R? O ângulo da reta R, com o eixo AX no sentido anti-horário,
pode ser calculado como o arco tangente do seu coeficiente angular. E aqui nós temos uma equação trigonométrica. Qual é o arco cuja tangente, e aqui eu quero que você perceba, está escrito tan, porque quando eu escrevo nesse programa, ele trabalha com o sistema em inglês. Em inglês fica tan e não tg, tá? Mas vamos lá. Arco tangente. Qual é o arco cuja tangente é a raiz de 3? Você vai procurar numa tabela ou numa calculadora, que pode ser usado o próprio GeoGebra, e vai concluir que dá 60 graus. E agora eu vou pensar no ângulo BAC. O vértice está no ponto A. Então vamos lá. BAC. Certo? Por que isso? Porque nós estamos pensando no ângulo que vai ter que ser medido ali no sentido anti-horário também. Eu já descobri, né, esse θr. Esse θr aqui é o ângulo que essa reta faz com o eixo AX no sentido anti-horário, 60 graus. Considerando a malha, que é paralela aqui ao eixo X, eu vou poder dizer que esse ângulo está aqui. Aqui vale 60 graus. O ângulo da malha até o eixo Y é de 90 graus, certo? Isso aqui é paralelo a isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer 90 menos este ângulo, e aí eu vou calcular este ângulo interno aqui. Vai dar 90 menos 60, 30 graus. Agora eu vou incorrer e vou pensar numa reta T. Essa reta T é formada aqui, ou contém os pontos B, C. Então eu venho aqui, vou colocá-la aqui só para me ajudar a visualizar. T vai ser o nome, então 2 pontos. Aí eu vou usar o comando reta, ponto, ponto. É a reta T, B e C. Então, T maiúsculo vai para o ladinho, C. E aí aqui eu tenho y igual a menos 0,58 vezes x mais 6. Então, menos 0,58 é uma aproximação decimal para menos a raiz de 3 sobre 3. E esse ângulo, ó, o ângulo vai estar bem aqui, assim, vamos puxar para o lado lá, ó. O ângulo que essa reta faz com o eixo OX no sentido anti-horário a partir do eixo AX se dá aqui, né? A gente vê que é um ângulo obtuso visualmente. Nós vamos agora levá-lo para lá e vamos observar então qual é o valor desse ângulo. O ângulo da reta T com o eixo OX no sentido anti-horário é o arco cuja tangente dá menos a raiz de 3 sobre 3. De novo, você vai olhar uma calculadora, usar o próprio GeoGebra e vai acabar percebendo que esse ângulo é de 150 graus. E agora eu vou pensar então no ângulo ACB. Ângulo ACB. Para ficar, então, no vértice C. Esse ângulo, eu quero que a gente perceba que ele pode ser percebido aqui, ó. O eixo AX é paralelo a esse trilho, ou esse segmento aqui da malha. Então, esse ângulo aqui, a partir daqui até a reta, vale 150. E aí, eu poderia observar que todo esse ângulo, eu posso descontar esses 90 graus do ângulo entre a reta do eixo X, paralela aqui, eu desconto esses 90 dos 50. É o que eu vou pensar. O ângulo ACB é o θ T menos 90. Concluir que é 150 menos 90 resulta em 60. Bom, aqui eu tenho duas retas que têm os ângulos, os coeficientes angulares bem definidos. Eu poderia usar esta fórmula
certo? Poderia. Mas penso que aqui seja mais prático você trabalhar diretamente, lembrando que a soma dos ângulos internos, aqui tem um ângulo, aqui tem outro ângulo e aqui tem outro. Eu já conheço dois. Ela vale 180. Então vou pensar no ângulo CBA. C, vértice em B, A, para ser medido então no sentido anti-horário, tá? A partir do eixo de referência ali, que vai se dar pela reta CB ou BC, que é essa reta T. Ora, se a soma dos ângulos internos resulta em 180, este ângulo é igual a 180 menos o ângulo BAC menos o ângulo ACB. 180 menos 30 menos 60. Resulta, então, em 90. Vamos voltar aqui no GeoGebra. Vou apagar e vou lhe mostrar que, basicamente, você sofreria pouco se usasse o comando ângulos, olha lá, ângulos internos de um polígono. Qual polígono? Polígono formado por A, B e C. Então, põe aqui o outro comando, polígono, ó. E aqui vai estar bem embaixo dele, aqui, ó, polígono, uma lista de pontos. Sugiro usar a lista de pontos. Abro chaves e coloco lá A maiúsculo, vírgula, B maiúsculo, vírgula, C maiúsculo. Dou Enter e nós percebemos facilmente aqui os ângulos internos desse polígono sem precisar exibir o polígono. Vamos conferir. Esse alfa vale 30. Tá? Aqui é o ângulo que a gente calculou inicialmente. BAC. BAC. Θ é o ângulo de 90, que é esse último. Aqui nós designamos por CBA. CBA. Então ele parte dessa reta e vem até essa outra reta. E, consequentemente, teríamos aqui o ângulo de 60 graus, que para nós ficou designado por ACB. ACB. Tá legal? Assim, eu espero que você veja que é um exercício que demanda bastante carinho, bastante visualização, e na prática possui várias outras possibilidades de ser resolvido. Nós fizemos assim e eu espero que você tenha gostado. Até a próxima e um grande abraço.